A introdução de seu primeiro plano quinquenal em 1928 marcou o fim da nova política econômica e o início de uma industrialização vertiginosa. Na Ucrânia, isso levou a uma rápida transformação econômica e social. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a produção industrial aumentou 4 vezes, o número de trabalhadores triplicou e a população urbana cresceu de 19% para 34% do total. Embora com um viés setorial para a indústria pesada e uma concentração regional na bacia de Donetsk, Donbas e na área central do Dnieper, a Ucrânia passou por um notável desenvolvimento industrial. O custo da industrialização acelerada coube ao campesinato. Em 1928, o regime introduziu medidas especiais contra os kulaks, camponeses ou ricos ou arbitrariamente definidos. Isso progrediu de impostos crescentes e cotas de entrega de grãos para a desapropriação de todas as propriedades e, finalmente, para a deportação, em meados da década de 1930, de cerca de 100 mil famílias para a Sibéria e o Cazaquistão. A coletivização no atacado começou em 1929, sob coação de ativistas do partido e sob ameaça de sanções econômicas. A porcentagem de fazendas coletivizadas aumentou de 9% para 65% de outubro de 1929 a março de 1930 e ultrapassou 90% no final de 1935. A resistência em massa à coletivização e na forma de revoltas, matança de gado e destruição de máquinas, e foi respondida por a imposição de cotas de entrega cada vez maiores e o confisco de alimentos. A Grande Fome que matou 5 milhões de pessoas na União Soviética, sendo 4 milhões de ucranianos. A Fome de 1932 a 1933, Holodomor. O resultado das políticas de Stalin foi a Grande Fome, Holodomor, de 1932 a 1933, uma catástrofe demográfica produzida pelo homem sem precedentes em tempos de paz. Dos estimados 5 milhões de pessoas que morreram na União Soviética, quase 4 milhões eram ucranianos. A fome foi um ataque direto à agricultura ucraniana, que teimosamente continuou a resistir à coletivização ou indiretamente, foi um ataque ao camponês ucraniano, que tradicionalmente era um elemento-chave da cultura nacional ucraniana. Sua natureza deliberada é enfatizada pelo fato de que nenhuma base física para a fome existia na Ucrânia. A colheita de grãos ucraniana de 1932 resultou em rendimentos abaixo da média, em parte por causa do caos causado pela campanha de coletivização, mas foi mais do que suficiente para sustentar a população. No entanto, as autoridades soviéticas estabeleceram cotas de requisição para a Ucrânia em um nível incrivelmente alto. Brigadas de agentes especiais foram despachadas para a Ucrânia, para ajudar nas compras, e as casas eram rotineiramente revistadas e os alimentos confiscados. Ao mesmo tempo, uma lei foi aprovada em agosto de 1932, tornando o roubo de propriedade socialista um crime capital, levando a cenas em que os camponeses enfrentaram o pelotão de fuzilamento, por roubar apenas um saco de trigo dos armazéns do Estado. A população rural ficou sem comida suficiente para se alimentar. A fome que se seguiu aumentou em grande escala na primavera de 1933, mas Moscou recusou-se a fornecer alívio. Na verdade, a União Soviética exportou mais de 1 milhão de toneladas de grãos para o Ocidente durante esse período. A fome acalmou somente depois que a colheita de 1933 foi concluída. A tradicional vila ucraniana foi essencialmente destruída, e colonos da Rússia foram trazidos para repovoar o campo devastado. As autoridades soviéticas negaram categoricamente a existência da fome, tanto na época em que ela se alastrava, quanto depois que acabou. Foi apenas no final da década de 1980 que as autoridades reconheceram cautelosamente que algo estava errado na Ucrânia naquela época. Paralelamente aos impulsos de industrialização e coletivização, o regime soviético iniciou uma campanha contra os desvios nacionalistas, o que se transformou em um ataque virtual à cultura ucraniana. A repressão da Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana culminou na liquidação da Igreja em 1930 e na prisão e exílio de sua hierarquia e clero. Uma organização clandestina, a União para a Libertação da Ucrânia, foi supostamente descoberta pela polícia secreta em 1929. Em 1930, seus supostos líderes, incluindo o principal crítico literário ucraniano de seu tempo, Serhiy Efremov, enfrentaram um julgamento e foram julgados condenados apenas em campos de trabalho. Prisões,
seguidas de exílio ou execução, dizimaram as reservas de intelectuais, escritores e artistas, ou alguns, como Kovili, cometeram suicídio em protesto. Ao todo, cerca de 4/5 da elite cultural ucraniana foi reprimida ou pereceu no decorrer da década de 1930. No final de 1933, a ucranização havia parado, e uma política de russificação começou. Russificação. O próprio PCB emergiu das revoltas stalinistas muito alteradas em composição e caráter. Kaganovich voltou em 1928 para Moscou. O seu lugar como chefe do partido foi ocupado por Stanislav Kozior, que se juntou em 1933 a Pavel Postyshev como segundo secretário, que foi enviado de Moscou com um grande contingente de quadros russos. Uma série de expurgos de 1929 a 1934 eliminou em grande parte do partido a geração de revolucionários, partidários da ucranização, e aqueles que questionavam os excessos da coletivização. Mykola Skripnik, o antigo bolchevique ucraniano mais proeminente, cometeu suicídio em 1933. Embora as grávidas do partido e os cargos de liderança estivessem agora preenchidos por leais de Stalin, uma nova onda de expurgos durante 1936 e 38 chegaram pela metade do número de membros do CPBU, enquanto 99 de 102 membros do Comitê Central do partido foram baleados. Postyshev e Kozior foram removidos de suas cargas partidárias e posteriormente executados. Em 1938, Nikita Khrushchev chegou a Moscou com um grande número de comunistas russos, para assumir a liderança do PCBU. Finalmente, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, tanto o terror quanto a turbulência no partido parecia ter diminuído. Para você acompanhar a sequência e o desfecho desta série de vídeos e outros assuntos relacionados, se inscreva no canal e curta o vídeo para o YouTube te lembrar dos nossos conteúdos. Valeu por sua inscrição e curtida.